noite, galera. Aqui é Ney Mendel, do canal NM Futebol. Hoje a gente vai falar de vários assuntos dos 4 clubes cariocas, atualizações de contratação, de renovação. Vamos falar do Cariocão, a briga que está havendo lá na Ferj, enfim. Vamos falar do mercado da bola, vamos falar da Copa do Mundo. A gente está aqui para falar de tudo para vocês e deixar vocês informados cada vez mais. Lembrando que esse canal aqui dá uma prioridade muito grande aos 4 clubes do Rio, tá? Vasco, Botafogo, Flamengo, Fluminense. A gente fala todo dia das atualizações das 4 equipes, tá? E a gente vai deixar cada vez mais vocês informados aí, gente. Vamos começando a falar hoje do Vasco. Vamos falar do Vasco. Raniel, atacante, se despede do Vasco e volta para o Santos, que é o seu clube de detentor do seu passe. O jogador foi o artilheiro do Vasco na temporada com 16 gols, mas não teve seu contrato renovado pela equipe Cruz Maltina e se despede do Vasco e dos seus jogadores, dos seus amigos e jogadores do elenco. O jogador também foi às redes sociais agradecer a torcida, ao clube, pela oportunidade, falou que foi muito feliz no Vasco e vai deixar saudade, tá? Vasco próximo de anunciar Maurício Barbieri, treinador por 2 anos. Ex-treinador do Red Bull Bragantino, que estava parado, desempregado, tem tudo para assinar com o Vasco por 2 anos e vai ser o novo treinador do Vasco da Gama. Barbieri fez um bom trabalho no Red Bull, mas no final do Brasileirão, do meio para o final, ele não fez um bom brasileiro. O time também não correspondeu e o Barbieri ficou desempregado, mas é um bom reforço para o Vasco da Gama. A reapresentação do elenco do Vasco, que estava marcado para quinta-feira, agora vai ser dia 12 de dezembro. Então os jogadores ganharam mais uns diazinhos de descanso. Vasco e Betis disputam o lateral Guga do Atlético Mineiro. O Betis entrou na parada também e também quer o Guga para a temporada 2023. Então a briga vai ser acirrada aí, porque também tem outras equipes interessadas no Guga. Bissoli, atacante do Atlético Paranaense, que estava emprestado ao Avaí, despertou o interesse do Vasco, né? E também do Botafogo. As 2 equipes estão disputando o Bissoli e uma delas tem tudo para fechar. Vasco vai excursionar na Flórida entre os dias 14 e 21 de janeiro e ficará fora das primeiras rodadas do Carioca. Tá? Então o Vasco vai dar ênfase à excursão e vai deixar o Carioca de lado. Botafogo parece que vai fazer a mesma coisa. Vasco na Copinha São Paulo de Futebol Júnior caiu no grupo 29, juntamente com o Audax de São Paulo, Ercílio Luz de Santa Catarina e Capital de Tocantins. São as equipes que o Vasco do grupo do Vasco. Vamos falar do Fogão, gente. Botafogo chegará ao Rio e entrará de férias. Botafogo vai dar férias aos seus jogadores que participaram da excursão, 1 mês de férias. O time B vai se reapresentar dia 15 de dezembro e vai iniciar a preparação para o Carioca. Então o Botafogo vai para o Carioca com o time B, assim como o Vasco. Botafogo fará a última investida para Igor Gomes do São Paulo. Jogador que está sendo cogitado por várias equipes. O Botafogo está achando uma demora muito grande pela resposta e vai fazer mais uma investida no Igor Gomes, a última investida antes de desistir do jogador. Isidro Pita, do Juventude, pode fechar com Botafogo ou Vasco. O Grêmio desistiu da sua contratação. Então está entre Botafogo e Vasco o destino de Isidro Pita. Tá? Vamos falar agora do Fluminense, galera. Paulo Henrique Ganso renovou o contrato com o Fluminense até dezembro de 2025. Diniz, Ganso e Cano agora são os 3 que já assinaram contratos com o Fluminense até 2 anos, né, gente? Então, esses 3 aí já renovaram. André, Nino, Arias, Manuel, já está tudo certo, falta só assinar. Tá? Mas já está tudo certo entre o Fluminense e os jogadores. Então o Fluminense renovando aí com a sua espinha dorsal para deixar o time cada vez mais forte. Caso Ferj. O Fluminense recusou as 2 propostas iniciais, tá? Feitas pela federação. A primeira,
que era 15 milhões para o Flamengo e 10 milhões para Fluminense, 10 para Vasco e 10 para Botafogo. Nessa primeira proposta, o Fluminense foi contra, o Flamengo foi contra, o Flamengo queria mais de 15, o Fluminense achou que a diferença entre Flamengo e as outras equipes era muito grande, então também não concordou. E o Vasco e o Botafogo tinham concordado, mas na segunda proposta a Ferj mudou, ofereceu 18 milhões para o Flamengo, tirou 1 milhão de cada do Vasco, Botafogo e do Fluminense, que era 10 a proposta inicial, diminuiu para 9, deu os 3 milhões para o Flamengo e ofereceu a metade para os demais concorrentes. Então os três foram contrários e a briga está acirrada lá. Não vai ter transmissão com essas três equipes se a oferta for essa. Tá? A Ferj falou que não tem nada decidido, que estão conversando, que podem chegar a um acordo e vamos aguardar aí os próximos capítulos. Fluminense otimista em contratação de Gabriel Soares, de 25 anos, do Colo-Colo. O clube fez proposta, a mídia do Chile comenta que a proposta do Fluminense foi muito boa e que o jogador tem tudo para aceitar. O Fluminense agora intensificou as conversas e aguarda a resposta do jogador para poder assinar o contrato. Fluminense divulga a lista de jogadores da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Copa vai começar dia 2 de janeiro e a lista de jogadores do Fluminense é a seguinte: goleiros Gustavo Ramalho, Caio Felipe, Denis Luiz e Álvaro. Laterais Johnny, Justin, Jeff Terra, Rafael Monteiro e Eric. Zagueiros Felipe, Caio Amaral, Davi, Joilson, Kaique Almeida. Volantes Thiago Henrique, Freitas, Natan, Luiz Fernando e Douman. Meias Arthur, Guilherme Xuxa e Agner. Atacantes Miguel Vinícius, João Neto, Isaac, Luan Brito, João Lourenço, Marcão, Enzo, Gustavo Lobo. Essa é a garotada do Flu que vai representar o time na Copinha, tá? Flamengo, galera, vamos falar do Flamengo. No início da Adidas Cup, que é um evento que está sendo disputado no Ninho do Urubu, é uma copinha do Sub-16, o Flamengo goleou o Arsenal da Inglaterra por 5-1. Então começou com o pé direito o Flamengo na Adidas Cup. Landim, que assistiu a primeira fase da Copa no Catar, chegará nessa próxima semana para acelerar renovações e contratações no Flamengo. O presidente é o homem que assina, né? Que mete a caneta e é o homem das decisões finais. Então o Flamengo espera o Landim para fechar as suas contratações e também intensificar as renovações. Flamengo, sob ordem de Landim, interrompe negociações de acordo com a Ferj Brás para transmissões do Carioca. Após negativa de Vasco, Botafogo e Fluminense, o presidente, por telefone, mandou cortar as negociações com a Ferj. Vitor Gabriel, atacante do Flamengo de 22 anos, interessa ao Ceará. O atacante deve sair do Flamengo e o Ceará tem tudo para fechar com o jogador. Flamengo tem um grupo definido na Copinha com 15 de Jaú, Aparecidense de Goiás e o Floresta do Ceará. A sede será em Jaú. Flamengo é tetra e vai atrás do penta da Copinha. Vamos falar agora do mercado da bola, galera. Mercado da bola, hein? Muito buchicho, times aí sondando jogadores, fechando com jogadores, enfim. Bahia agora oficialmente faz parte do Grupo City. No dia 3, ontem, teve votação dos sócios e foi aprovada a SAF no Bahia. Agora o Grupo City vai intensificar as contratações. Só estava faltando isso para o Grupo City realmente fechar com vários jogadores. E agora a gente vai ter muita notícia aí do Bahia no mercado. O Wesley, atacante do Palmeiras, pode ser anunciado como novo reforço do Bahia. O Bahia também quer treinador e quer outros jogadores também. Pedrinho, atacante que jogava na Rússia, fechou com São Paulo por um ano de empréstimo. O jogador jogou no América Mineiro também, pelo lado esquerdo, é um atacante de linha de fundo, e fechou com São Paulo por um ano o seu empréstimo. São Paulo e o Wellington Rato se acertam e falta acordo com o Atlético de Goiás. Tá? O São Paulo fechou com o Wellington Rato, os dois chegaram a um acordo, mas quem fechou com o Atlético de Goiás foi o Fortaleza. Então agora o São Paulo vai ter que pagar o mesmo valor que o Atlético de Goiás exige
exigiu do Fortaleza, São Paulo vai ter que bancar a oferta para poder fechar com o jogador. Figueirense contrata Lucas Campos, atacante de 25 anos, ex-Botafogo que estava no futebol de Malta. Então Lucas Campos é um novo reforço do Figueirense, tá? Pela Copa do Mundo, galera, hoje a gente teve jogo das oitavas e foram definidos 2 confrontos, um confronto das quartas de finais. A França ganhou a Polônia por 3-1 e a Inglaterra ganhou o Senegal por 3-0. Confronto das quartas, França e Inglaterra. Um jogão, né, gente? Amanhã a gente vai ter Japão e Croácia, meio-dia, Brasil e Coreia do Sul às 4 horas da tarde. Daí vai sair outro confronto das quartas de final, tá? O Brasil vai jogar desfalcado, sem os 2 laterais, né? O Alex foi cortado, lateral esquerdo, reserva. O Alexander continua em recuperação, não vai jogar. Na lateral direita, Danilo também em recuperação, não deverá começar o jogo. Então a gente deve ter, o Danilo talvez jogue na esquerda ou fique no banco de reservas. Na direita deve começar o Daniel Alves, tá? E na esquerda pode ser o Danilo ou o Marquinhos, que é zagueiro improvisado ali na lateral esquerda. Jogo importante para o Brasil. Neymar, se tiver bem, volta. Ele tem treinado. E se amanhã não apresentar nenhuma dor, nada disso, ele vai para o jogo. O Tite já falou que ele vai começar jogando. Eu acho que não é hora de poupar, né, gente? É hora do Brasil entrar, já meter logo 2, 3 gols e aí sim colocar um pouco dos reservas para poupar a equipe. Tá bom? Pessoal, peço a quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixe um like para ajudar o canal cada vez mais a crescer. Compartilhem e ativem as notificações. Tá? Amanhã tem novo vídeo aqui no canal para atualizar vocês dos acontecimentos, tá bom? Um abraço a todos, uma boa noite e um bom final de semana. Fiquem com Deus.